Eu sou tua esposa, coqueiro. Está certa. Foi um momento de fraqueza, minha senhora. E essa cabrita soube se aproveitar. O senhor também soube se aproveitar dela. Mas esse filho não é meu. Essa trama com certeza foi urdida pelo canalha do André Ferreira. Ou até mesmo pelo meu primo Julião. Eles querem nos arruinar para se apoderar de nossas terras, Úrsula. Esta família do Francisco Benedito também já me causou problemas demais. Eu vou acabar com isso. Eu quero a cabeça de Francisca numa bandeja. Ele disse para o Francisco Benedito: eu não quero mais que você fique nas minhas terras. Eu vou lhe pagar os benefícios que você acrescentou à terra, mas eu quero que você vá embora. Não quero mais o senhor nas minhas terras. Lhe dou 200 mil réis pelas benfeitorias. O senhor me deve muito mais que isso. Eu não lhe devo nada! As nossas transações sempre foram corretas. O nosso prazo esgotou-se. Esgotou? Não. Tem coisa que precisa ser conversada. E o senhor sabe muito bem disso. Com a filha grávida, Francisco Benedito queria ficar com a fazenda Bananal. Coqueiro sentiu-se ameaçado por Francisco Benedito, que decidiu contratar os serviços de Florentino da Silva, Flor. Para tentar intimidar Francisco, Coqueiro espalhou que Flor era um perigoso matador, mas ele era apenas um lavrador desempregado. Noite chuvosa de 12 de setembro de 1852. Coqueiro volta de uma viagem de negócios e chega à fazenda Bananal. Capitão, se o senhor permite, estou seguindo lá para as bandas da casa do meu irmão. Mas com esse tempo, Flor? Firmei compromisso, senhor. Amanhã estou de volta. Então manda um abraço pro compadre Alcedino. Mando sim. Capitão, Sim. O senhor tem visita. Visita essa hora e com essa chuva, quem são os destemidos? Zé Medeiros, Zé Pedro, Manuel Norbertino, Conceição e Inácio. Estão tudo lá na Casa Grande. No próximo bloco. Coqueiro conversa com os amigos. Enquanto isso, um crime bárbaro está para acontecer. Enquanto Coqueiro está com os amigos, um crime bárbaro está para acontecer. Seis homens se aproximam do casebre onde mora a amante de Coqueiro. Juca, vai pegar mais lenha, filho. Vai. Juca vai buscar a lenha e encontra a morte. Integrantes da família começam a ser assassinados. As duas meninas mais velhas, uma delas, Francisca, a amante de Coqueiro, fogem. Uma das filhas é encontrada e morta sem piedade. Por fim, os assassinos tiram as roupas dos mortos e tocam fogo na casa. E acabaram matando quase toda a família do Francisco Benedito, num total de 8 mortos. Houve uma sobrevivente do lado da família do Francisco Benedito, que foi a Francisca. Há uma controvérsia aí de que ela teria se escondido. Uns dizem numa macega, outros dizem em cima de uma árvore, mas de alguma forma ela acabou escapando da chacina e foi a única testemunha da chacina. Logo depois que os assassinos fugiram, a chuva caiu mais forte, apagou o incêndio. A cena do crime ficou preservada.
Francisca foi encontrada no dia seguinte e levada para a fazenda de André Ferreira dos Santos, um feroz inimigo de Coqueiro. Ao saber do crime, André procurou a polícia, que apontou Coqueiro como o autor. A explicação realmente é que havia outras coisas envolvidas, havia inimigos deles envolvidos, e, é claro, as circunstâncias eram desfavoráveis a ele. A pessoa morta vivia nas terras dele, ele queria, ele tinha engravidado uma filha deste casal, aparentemente ele queria que eles saíssem, não saíram e de repente aparecem mortos nas terras dele. Coqueiro reúne todos os escravos para saber quem foi responsável pela chacina. Capitão, e eu que ajudei a acabar com a raça daquela praga, seu frouxo miserável! Olha só o que fizestes! Sou miserável! Meus inimigos vão me crucificar! Olha só! Quem mais participou dessa barbárie? Quem? Fala! Descendentes de escravos que ainda vivem na região lembram como seus antepassados eram tratados. Meus tios sempre falavam que era maltratado, batia, chegava, pegava no tronco, batia. Então uma coisa, se não fosse pegar, o chefe mandasse, se não fosse apanhar para surrar, quem ia ser amarrado é aquele que ele apanhou. Que mandou apanhar e não foi apanhar. Com medo do patrão, ninguém mais se acusou. Ao perceber que todas as suspeitas recairiam sobre ele, Coqueiro procurou Úrsula, a mulher dele, em busca de orientação. Úrsula! Sim? Úrsula! Oi. Eu vim me despedir. Eu não posso ficar mais nem um minuto nesse lugar. Mas para onde pretendes ir? Ah, por aí, por aí. Eu conheço bem essas terras. Eu saberei muito bem me esconder. Não, mas como um animal? Numa toca? Não, isso é loucura. Tens que ficar e encarar a situação. Teus inimigos políticos vão te incriminar. Justamente. No momento não posso enfrentá-los. Daqui a 2 semanas tudo estará mais calmo. E você terá tempo suficiente para chamar nossos amigos e fazermos a minha defesa. Ele pensou que apenas fugiria por uns dias e o crime seria esquecido. Ele avaliou mal, naturalmente. Durante quase um mês, Coqueiro foge. Ele deixa a barba crescer para esconder a mancha de nascença que tem no rosto. A chacina da família de Francisco e a fuga de Coqueiro são destaque na imprensa. E aí logo começaram a agregar adjetivos. A fera insaciável, a besta humana. E aí logo se chegou a fera insaciável de Macabu, fera de Macabu. Pressionado pelos poderosos, o delegado local ofereceu uma recompensa para quem denunciasse Coqueiro. Essa assessoria de imprensa macabra tinha a nítida condução de Julião. Aí Julião começou a operar de uma forma muito notória. E Coqueiro fugido, não tinha amigos, evidentemente ele não tinha como se defender. Sem saber que é procurado, Coqueiro chega à fazenda do inspetor de quarteirão Francisco José Diniz. Boa tarde. O senhor me desculpe a indelicadeza do lenço. É porque eu sofro de uma enfermidade respiratória e a poeira dessa região destrói os meus pulmões. O senhor desmonte e fique à vontade. Obrigado. Imagino que esteja cansado e com fome. Vou providenciar algo para comer. Obrigado, senhor. Na época, o inspetor é uma espécie de delegado regional. Rosário, vá procurar o Tomás e peça que venha para a frente do celeiro com 4 negros armados. Vá! O senhor, por favor, retire o lenço. Senhor Manuel da Mota Coqueiro, sua fuga terminou. O senhor está preso. Ele foi, em primeiro lugar, levado para Campos. Ele foi recebido como o mais desgraçado, mais horroroso dos criminosos jamais acontecidos, dos crimes jamais acontecidos no Brasil. Logo depois, Flor e Faustino, empregados de Coqueiro, também foram presos e os escravos da fazenda dele começaram a ser investigados. Coqueiro ficou preso na cadeia da cidade de Campos. Naquela madrugada, Úrsula
conseguiu uma autorização do delegado para visitar o marido. Meu Deus, meu querido esposo. Minha senhora, não te preocupes. Eu vou dar um jeito de provar minha inocência, não te preocupes. Coqueiro estava enganado. Os inimigos dele, comandados pelo primo Julião e o fazendeiro André Ferreira, já estavam empenhados em acabar com o Coqueiro. Ele chegou até a ser acusado pelos escravos da fazenda Bananal e foi processado como mandante do crime. Os empregados dele, Flor, Faustino e o escravo Domingos, foram acusados de serem os executores. Estranhamente, o promotor excluiu do processo outros suspeitos, entre eles o escravo Carlos. Apesar da falta de provas, os 4 acusados foram parar no banco dos réus. Uma irregularidade clara foi o caso de que uma testemunha era escrava dele. Havia proibição de que escravos testemunhassem contra os seus senhores. Então aí certamente houve um erro evidente. De outro lado também, as provas, havia indicações, mas não havia realmente prova concreta do crime. O juiz permitiu que a principal prova do julgamento, que eram as tais roupas ensanguentadas das pessoas assassinadas, fossem penduradas nos postes da cidade, o que criou uma injeção emocional em toda a população contra o acusado Coqueiro. 19 de janeiro de 1853. Os acusados ouvem a sentença. Manuel da Mota Coqueiro, Florentino da Silva, Faustino Pereira e Domingos, escravo da nação Cabinda, pelo crime por que foram condenados à pena de morte, como previsto no artigo 192 do Código Criminal. Alguns dias depois, Coqueiro é levado para a prisão de Aljube, no Rio de Janeiro. Era escuro e um calor infernal no verão. Então os prisioneiros frequentemente morriam ali naquele subterrâneo. 3 meses depois, Coqueiro enfrenta um segundo júri que confirma a sentença. Coqueiro é transferido para a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Essa foi a última visão da liberdade de Mota Coqueiro. Em janeiro de 1853, a barca campista aportou aqui, no Cais Imperial. Ele subiu por essa rampa e adentrou por aquele portal antigo. Não se sabe qual cela abrigou Mota Coqueiro e seus sequazes. Esta aqui é uma das mais confortáveis. Tem 6 metros de comprimento por 2,5 de altura. Mas a umidade é tão grande que é muito difícil você respirar normalmente aqui dentro. Dá uma ideia do que ele deve ter sofrido naqueles tempos. Por 2 vezes, Coqueiro é internado na enfermaria com problemas nos pulmões. Na terceira vez, ele é transferido. Então ele foi para a casa de correção para ser, digamos assim, cevado, para ganhar um mínimo de rigidez orgânica e física e subir a forca, como diziam as ordenações portuguesas, para enfrentar o bem-morrer de uma forma mais rígida. A família de Coqueiro se desintegra. Os filhos abandonam o sobrenome e Úrsula enlouquece. O vinho se transforma em Cristo. Não vai sobrar pedra. Satanás se transforma em sangue. Tudo que brota do chão é sangue. A chuva lava o chão e a chuva se transforma em sangue. É fogo e sangue. É fogo e sangue. Essa é a maldição. O leite se transforma em sangue. O vinho se transforma em Cristo. O leite se transforma em Satanás. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra. Ela deve ter sido, imagine, acometida de um complexo de culpa muito grande. E ela iniciou um rápido processo de loucura. O advogado de Coqueiro ainda tentou livrá-lo da pena de morte, mas o Supremo Tribunal de Justiça recusou todas as apelações. Como último recurso, ele resolveu então recorrer ao imperador Dom Pedro